Glória a Deus. Estamos felizes de estar nessa manhã, na presença do Senhor, né? Um tempinho desse frio. Às vezes a gente bate na nossa mente assim a vontade de ficar em casa, né? Deitadinho, quietinho. Mas nós sabemos que a vontade de estar na presença do Senhor, de estar junto com os irmãos para glorificar o nome do Senhor, exaltar o nome dEle, isso é que nos gera, nos dá vida. E isso é uma alegria para nós e com certeza é uma alegria para o Senhor também. Saber que nós abrimos mãos muitas vezes do nosso conforto para estar aqui, né? Quantas pessoas abriram mão dos seus confortos, da sua casa, da sua própria vida, para poder ter um encontro com o Senhor, anunciar a palavra do Senhor. E através disso tudo nós estamos aqui reunidos, né? Também para esse motivo. E com certeza através de tudo isso aqui que nós estamos fazendo, vai gerar frutos também no futuro, em outras gerações. Amém? Bom, nós sabemos que toda escolha da nossa vida, ela gera uma consequência, né? Desde a gente adquire uma maturidade de poder escolher o que é certo e o que é errado, e a gente opta por um desses dois caminhos, há consequências na nossa vida, tanto ela sendo boa ou ruim. Aí você para olhar a sua vida antes de você se converter, de você entregar a sua vida ao Senhor. Quantas escolhas você fez que te frustraram, que te levaram para um caminho errado? Você colheu coisas que não queriam, achando que seriam coisas boas, no final foram coisas ruins. E agora você olha para a sua vida depois da cruz, o que você tem colhido? O que tem agregado na sua vida? Com certeza muitas coisas boas, porque quando você vem para Cristo, nada de ruim acontece numa vida, não, nessa nova vida. A gente muitas vezes achamos que as coisas que passam pela nossa vida, as dificuldades, os problemas, são por causa da nossa escolha que fizemos em seguir a Cristo. Mas não é, isso aí tudo é um trabalhar de Deus, para que quando nós viemos para essa nova vida, nós não viemos trazer nada daquilo que era do passado, pois iniciar uma nova vida, um novo caminho. E nós aprendemos que as escolhas trazem essas consequências, e mesmo assim muitas vezes depois de estar em Cristo, de escolher a seguir a Cristo, e deixar Ele ser o Senhor da nossa vida, como declaramos isso quando nós fazemos essa confissão de fé. Nós dizemos: Senhor, que o Senhor seja o Senhor da minha vida não pertence mais a mim, o Senhor governa a minha vida. Mas muitas vezes nós escolhemos ainda outros caminhos. Nós escolhemos seguir realmente, obedecer o que Deus tem falado, o que Deus tem apontado. E durante o tempo nós temos visto aqui na casa, Deus nos mostrando caminhos, Deus nos apontando o caminho, nos alertando o caminho, para a gente seguir, para a gente sermos bem-sucedidos, para a gente prosperar, para ter uma vida abundante. E a gente aceitamos isso, acreditamos, mas de repente uma hora ou outra a gente sai desse caminho, quer optar a seguir um outro caminho, achar que o caminho que o Senhor está nos mostrando, está nos apontando, é difícil de seguir, e que as nossas escolhas na carne muitas vezes são mais rápidas e mais fáceis de conseguir aquilo que nós queremos, ou alcançar aquilo que Deus nos prometeu, né? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 30, verso 19. Quero saudar você também que nos assiste pela TV Rica. Eu me apresentei, para quem não me conhece, sou Josué, sou um dos ministros da casa também. E saudar vocês que nos assiste pela TV Rica, que Deus possa abençoar a sua vida também, que essa palavra possa falar ao seu coração. E ontem na hora da ceia, quando fui convocado a estar nessa manhã para ministrar, esse versículo veio à minha mente, nessa passagem. E hoje de manhã fui preparar, aquilo que o Senhor tinha
já falado no meu coração desde ontem, na hora do culto aqui. Fui passar um pouco para a gente não se perder. Vocês acharam aí? Deuteronômio 30:19 diz assim: hoje lhe dei a escolha entre a vida e a morte, entre bênçãos e maldições. Agora chamo os céus e a terra como testemunhas das escolhas que fizerem. Escolham, pois, a vida, para que vocês e seus filhos vivam. Escolham, pois, a vida, para que vocês e seus filhos vivam. A gente já anota aqui que Deus já está dando uma direção para o seu povo. E esse livro de Deuteronômio nada mais é do que uma repetição das leis ao qual o Senhor Moisés tinha passado ao povo, os livros de Êxodo, após a saída do Egito. E nesse livro ele começa a repetir algumas coisas para o povo. Mas por que repetir para o povo, se o povo já sabia? Não. Essa nova geração a qual estava sendo conduzida por Moisés era uma nova geração que nasceu no deserto, pois aquela geração que saiu do Egito, quando Deus libertou o seu povo do Egito, aquela geração que era uma geração de murmuradores, uma geração de um povo que não confiavam plenamente no Senhor, que qualquer coisinha que acontecia com eles já murmuravam, já reclamavam, uma geração que levantou um bezerro de ouro para poder adorar, enquanto Moisés estava no monte, uma geração que murmurava, porque faltava comida, faltava carne, uma geração que murmurava muitas vezes porque estava com sede, mas Deus sempre estava provendo para eles os seus alimentos, provendo para ele a água, provendo para o seu povo roupas, sandálias, que durante toda a sua peregrinação no deserto, não precisaram de roupas novas, de sapato, nada, porque tudo no seu corpo, Deus provia as roupas, as sandálias cresciam conforme o tamanho de seus pés, suas roupas também. Mas era uma geração de murmuradores, uma geração que não confiava plenamente no Senhor. Todas as vezes que o Senhor falava algo para eles, muitas vezes eles tomavam posse daquilo ali, mas logo na frente já não queriam mais, já andavam desconfiados. E uma hora Deus fala que toda essa geração, de 25 anos para cima, iriam morrer, exceto Josué e Caleb. Esses dois homens fizeram parte dessa história. E Moisés aí fala dessa nova geração, que não participou dos feitos do Senhor, quando saíram do Egito, mas uma geração a qual ouviu falar do que o Senhor tinha feito, de toda a história, da trajetória da saída do Egito, até esse lugar, onde eles estavam próximos a atravessar o rio Jordão, para chegar à terra prometida. E Moisés alerta eles, fala: Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus proveu isso. Moisés narra toda a história do acontecimento para essa geração, e fala esse versículo para eles: hoje lhe dou a escolha entre a vida e a morte, entre bênçãos e maldições. Agora chamo os céus e a terra como testemunha da escolha que vocês quiserem fazer. Escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e seus filhos. Toda a trajetória do povo de Israel, durante todo o seu período de reinado, de reis que tiveram, as escolhas que eles fizeram, tiveram para ele consequências drásticas. E Deus, sendo um Deus de amor, Deus de misericórdia, sempre levantava um libertador para aquele povo. Eles andavam num caminho certo, mas com o tempo já não queriam mais, pelos desejos da sua carne, se voltavam a outros deuses, se desviavam dos seus caminhos, e ali sofriam todas as suas consequências que nós já conhecemos. E Deus novamente levanta um libertador para libertar o povo. E isso foi o tempo todo. E isso chegou até nós no dia de hoje, porque muitas vezes nós somos assim. Deus nos mostra o caminho ao qual nós devemos que seguir,
ao qual tivemos que trilhar. Nós andamos por ele por um período, depois não queremos mais. Achamos que aquele caminho que o Senhor nos está nos mostrando é um caminho longo, um caminho difícil, um caminho que não vai nos levar a lugar algum. Muitas vezes achamos que é um caminho de dor, de sofrimento. Por mais que pareça ser um caminho de dor, de sofrimento, mas é um caminho que vai nos trazer um amadurecimento. É um caminho que vai nos preparar para aquilo maior que o Senhor tem para a nossa vida. Então nós não devemos nos importar por aquilo que nós estamos passando no dia de hoje. O povo do deserto caminhava no meio daquele frio, à noite, e Deus ali sempre presente, com uma coluna de fogo, protegendo os seus filhos. O povo caminhava pelo deserto, naquele calor, e Deus sempre ali presente, numa coluna de nuvem, protegendo os seus filhos. Eu não sei qual o caminho que você está passando, meu irmão, qual a situação que você está passando no dia de hoje, mas você pode ter certeza que Deus está contigo. Você pode ter certeza que Deus está passando por este lugar com você também. Ele não te abandonou, Ele não vai te abandonar. Mesmo que você escolheu seguir esse caminho, achando que é mais fácil para você, Deus está contigo nesse caminho também. Mas Ele te mostrou um caminho para você escolher. Você tem o seu livre-arbítrio de escolher se você quer um caminho de vida ou um caminho de morte. Não uma morte literal, morte física que eu estou falando, mas uma morte espiritual. Uma morte em áreas da sua vida que você escolheu seguir achando que aquilo ali ia prosperar, ia florescer, e ela está em morte, está em trevas. Nós temos ouvido Deus apontar todos os caminhos para nós seguirmos. Deus tem falado que nós somos responsáveis para gerações futuras. Como disse ali, escolham pois a vida, para que viva você e os teus filhos. E que caminho nós temos escolhido para a nossa vida, para a vida dos nossos filhos, para a vida dos nossos netos, para futuras gerações que virão após nós? Que caminho nós temos escolhido para seguir? Um caminho de morte ou um caminho de vida? Qual caminho você tem escolhido? Esse livro Deus retrata bem a obediência do povo em obedecer aquilo que Ele tem determinado para fazer. Mas Deus é um Deus então que impõe as suas regras? Não, Ele não impõe as regras que nós devemos seguir. Apenas Ele aponta um caminho verdadeiro para nós seguirmos. Aí cabe a nós escolhermos aonde vamos, para que caminho trilhar. Ele é um Deus de amor. Nós ouvimos nessa manhã o pastor Hugo abrindo, lendo a carta dos Efésios, falando do amor de Deus, falando que nós estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados, mas pelo seu amor Ele nos colocou sentados às regiões celestiais. Nós vemos que Deus nos ama, apesar de todas as nossas falhas, de todos os nossos erros. O amor de Deus é incondicional na minha vida e na sua vida. Mesmo nós errando, Ele sempre está apontando um caminho novo para seguirmos, que vai nos levar aonde Ele determinou para nós chegarmos. Aquilo que Ele já determinou para a sua vida, aquilo que Ele já escreveu para a sua vida. Ele sempre vai apontar o caminho para nós seguirmos ali. Mas temos que sempre estar atento a isso. É difícil muitas vezes abandonar um caminho que nós estamos trilhando pelo desejo da carne. Mas se continuarmos nesse caminho que a nossa carne quer nos levar, com certeza vai chegar a ser um caminho de dor e de sofrimento. Depois vai ser difícil retornarmos novamente. O retorno pode ser dolorido, sim, mas essa dor vai ser para o nosso aprendizado, para a gente sempre estar atento àquilo que o Senhor tem falado, àquilo que o Senhor tem mostrado. E Ele sempre vai nos mostrar esse caminho. Escolhe, pois, o caminho da vida.
Quantas pessoas nós temos visto escolhido um caminho de morte? Quantas pessoas nós temos visto escolhido um caminho que Deus muitas vezes determinou para ele ali, ele abriu mão daquele caminho e seguiu outro? Eu conheço pessoas assim, que Deus tem grandes promessas para a vida dessa pessoa, mas ela não quer, ela quer seguir um caminho que satisfaz o desejo da sua carne, a sua alma, a sua consciência, que traz prazer, né, uns prazeres às vezes muito momentâneos, que são fora do caminho do Senhor. Porque a gente olhar pela história desse povo de Israel no deserto, se você olhar, você fala, mas era um caminho dolorido, um povo andar no deserto, sem comida, sem água, um calor imenso durante o dia, à noite um frio imenso. É um caminho de dor, é um caminho de sofrimento. Eu vou abrir mão dos meus prazeres para seguir a Cristo, para entregar a minha vida a Cristo, para quê? Mas o Senhor disse que aquele que quiser salvar a sua vida tem que perdê-la. Se você quiser ganhar a sua vida, você vai ter que perder a sua vida. Essa vida de desejo, de prazer, e entregar a sua vida a Ele, para ganhar a vida dEle, enxertada em nós, para que possamos viver realmente uma vida plena, abundante, uma vida de bênçãos, uma vida de riquezas, vamos dizer assim. Qual caminho você tem trilhado? Mesmo muitas vezes estando dentro da igreja, achando que está fazendo certo, estou seguindo a Cristo, estou no caminho certo, mas muitas vezes não. Nós estamos aqui dentro de uma igreja, fazendo parte de uma denominação, mas muitas vezes estamos trilhando o caminho errado na nossa vida. E Deus sempre está falando, olha esse caminho seu, atravessa para o outro lado, passa para o outro lado, e nós muitas vezes insistimos em continuar caminhando onde nós temos trilhado, deixando áreas da nossa vida muitas vezes de Deus de lado, para Deus não se intrometer, para Deus não mexer, e achando que aquilo ali vai nos levar a um lugar desejado, a um lugar que não vai satisfazer a nossa vontade, o nosso prazer. E isso muitas vezes está nos levando a um caminho de morte. Não vou falar de maldição, porque na nossa vida não existe mais maldição. O Senhor já nos libertou disso, amém? Eu tenho certas palavras assim que eu não gosto de falar, de pronunciar, porque já tomamos posse disso aí, da nossa vitória na cruz. Então não tem que falar que eu tenho uma maldição, não. Mas muitas vezes caminhos de dificuldades na nossa vida, dificuldades na nossa família, por causa de um problema nosso, de um erro nosso. Eu sim passei um período na minha vida assim, com problemas familiares por causa de um erro meu. Minha família toda sofreu, mesmo estando na igreja. Trilhei um caminho que não era para ser trilhado, e houve consequências na minha vida, na vida da minha esposa, na vida das minhas duas filhas. E Deus me alertando, eu achando que aquele ali não era, que era coisa da minha cabeça, da minha mente, como muitas vezes nós pensamos, né? São coisa, não, é coisa da minha mente, não é Deus falando. E a gente vai trilhando o caminho. E chegou um momento na minha vida que eu me achei sem saída. Não tinha mais saída. E não sei se alguém já passou por isso, de uma morte espiritual, literalmente morte espiritual. De eu olhar para dentro de mim e não conseguir enxergar mais nada. A sensação que eu tive durante esse tempo era uma sensação escura. Não conseguia mais orar, não conseguia mais ler a Bíblia. Vivia muitas vezes assistindo culto, antes de vir para cá. Já conhecia, na minha época aqui, aqui já era o Evangelho Pleno na época. Já fazia parte daqui não, de uma outra congregação que respondia pela igreja aqui de cima. E sempre assistia as mensagens aqui online. E eu ficava na minha casa muitas vezes me alimentando das mensagens daqui, achando que estava sendo alimentado, mas ali não fazia efeito.
Porque a morte já tinha tomado posse da minha vida, a morte espiritual tinha tomado posse da minha vida literalmente. Olhava para dentro de mim, só via trevas, escuridão. Dentro da minha casa também da mesma forma. Por um caminho que eu escolhi, achando que estava feliz naquele caminho. E não foi. Trouxe destruição, né, por um período, trouxe morte por um período dentro da minha casa. Mas pela graça e misericórdia do Senhor, né, Ele sempre coloca pessoas na nossa vida para nos apoiar, para nos ajudar, para nos direcionar. E graças ao Senhor, dentro da minha casa foi tudo restabelecido novamente. Mesmo estando dentro de uma igreja. Por isso que eu falo, nós estarmos aqui, meu querido, não quer dizer que nós estamos livres de todas as coisas. Nós estamos blindados, estamos protegidos. A nossa mente ela é atacada o tempo todo. A sua mente é atacada o tempo todo. Com coisas que vão combater aquilo que o seu espírito está querendo. A Bíblia fala que aquilo que você pensa, você é. Aquilo que você pensa, você é. Então, se todas as vezes que você pensar que você é um fracassado, que você é um derrotado, que você não vai conseguir fazer nada, você vai continuar sendo aquilo que você está pensando. Porque você não vai conseguir achar força, criar força para poder romper com isso aí na sua vida. Então não pense que você é um fracassado, não pense que você é um derrotado, porque você não é, porque a vida de Cristo flui dentro de você. Se a vida de Cristo flui em você, nada pode te impedir de alcançar aquilo que o Senhor já prometeu para a sua vida. Nada pode interromper o seu avanço na sua vida. Nada pode impedir daquilo que está morto na sua vida, uma área da sua vida que você está olhando que está em trevas, dela florescer novamente, porque há vida em você. A vida de Cristo flui dentro de você, mesmo que você muitas vezes acha que não, mas ela está aí, fluindo em você. Basta você querer aceitar isso aí, tomar posse e começar a viver essa nova vida de Cristo. Você abrir mão desses caminhos que muitas vezes você está querendo trilhar e voltar para o caminho direito, voltar pelo caminho correto. Você já foi enxertado na videira, meu querido. Você já foi enxertado. E nós muitas vezes não tomamos posse disso. Sofrimento que você passou quando você veio para Cristo, muitas vezes foi um corte que teve para você ser enxertado na videira. Não sei se vocês já viram alguns filmes, algumas coisas que pessoas fazem pacto de sangue. Muitas vezes um corta o pulso do outro e coloca ali para um sangue entrar no outro e correr junto. Certos pactos que se fazem por aí. Isso foi feito na minha vida e na sua vida. Nós fomos cortados, enxertados na videira que foi Cristo. Então a vida dele já passou para a minha vida, já passou para a sua vida. Mesmo que você ache que você não tem mais vida, você tem ainda vida em você. A vida de Cristo está em você. Não escolha trilhar por esse caminho. Não escolha um caminho que vai te trazer morte, que vai te trazer destruição, que vai interromper o processo de Deus na sua vida. Por mais que ele esteja parecendo demorado, aos nossos olhos é demorado muitas vezes, porque a nossa carne, a nossa alma, ela deseja as coisas rápidas, instantâneas. Nós queremos coisas para ontem. A nossa carne ela não consegue esperar um tempo determinado para as coisas acontecerem. Deus fala uma coisa para mim hoje, amanhã, fala agora de manhã, depois quando eu sair daqui eu já quero que aquilo ali aconteça, mas não é assim. Muitas vezes pode até acontecer, mas é a vontade do Senhor, é a vontade do Pai, não é a minha vontade. Isso que nós temos que entender, que hoje a nossa vontade, os nossos desejos, não dependem mais de mim, não depende mais de você, depende do Senhor.
Será o que eu estou querendo para a minha vida hoje está alinhado com aquilo que Deus tem? Será o que eu desejo, que eu peço para o Senhor nas minhas orações, está alinhado com a vontade que Ele tem para a minha vida? O nosso engano está aí, muitas vezes, de querer algo, de conseguir algo, achando que aquilo ali também é da vontade do Senhor. E eu conheci uma pessoa que sempre, ela estava desempregada, e ela falava para mim assim: sempre eu tenho vontade de entrar lá onde você trabalha, eu tenho vontade de trabalhar na empresa que você trabalha. E eu estou orando a Deus para entrar lá, já mandei currículo, tudo. Mas eu peguei e falei para ele: cara, você tem que ver se será que é a vontade de Deus você trabalhar na empresa que eu trabalho? Essa é a sua vontade, mas será que é a vontade de Deus? Será que é projeto de Deus você trabalhar numa empresa que eu trabalho? Muitas vezes a gente tem esses desejos, né, de trabalhar em algum lugar, de conseguir algo, de fazer algo, mas será que isso é a vontade de Deus? E muitas vezes a gente escolhe esse caminho almejando alcançar aquilo que a nossa alma deseja, mas não é a vontade do Senhor, não é o que o Senhor determinou para mim e para você. As nossas escolhas hoje podem influenciar o nosso futuro, isso é fato. O que nós determinamos para a nossa vida hoje, o caminho que nós escolhemos em seguir hoje, é o que vai determinar o nosso futuro, o futuro da nossa geração. O futuro de uma geração que vai vir após nós, que vão seguir os nossos caminhos. O que nós temos pensado em deixar para aqueles que estão vindo atrás de nós? O que nós temos pensado em deixar? De experiências, de exemplos. Queremos deixar uma história que as pessoas possam falar: oh, aquela pessoa lá foi assim, é uma pessoa que sempre seguiu a Deus, uma pessoa de referência, deixar um legado assim, uma pessoa que as pessoas vão olhar e falar: aquela pessoa sempre esteve na igreja, cara, mas sempre viveu daquela maneira, sempre viveu assim, assim assado, nunca conseguiu alcançar nada, porque sempre estava na igreja, mas sempre reclamava, sempre murmurava, sempre era contra aquilo que Deus falava, o tempo todo na igreja e não alcançou nada, o tempo todo na igreja e você via que a vida da pessoa continuava a mesma, sempre enferma, sempre endividada, sempre a sua família uma briga dentro de casa, mas estava na igreja. É caminhos, são escolhas que nós fazemos que determinam isso na nossa vida. E o Senhor fala: escolha pois a vida, para que você viva e viva os seus filhos, vivam as gerações futuras. Irmãos, nós não temos mais o que escolher depois dessa nova vida em Cristo. Não adianta eu e você querer achar alguma coisa que vai suprir isso aí, que vai ser maior que isso, porque não existe. A partir do momento que eu e você entregamos nossa vida ao Senhor, nós não temos mais escolha nenhuma. A única escolha que nós temos é seguir em frente àquilo que o Senhor tem falado, é obedecer ao Senhor, é obedecer, muitas vezes sem entender o que está acontecendo, mas é obedecer à voz do Senhor, é estar atento àquilo que o Senhor tem falado, por mais que fuja da nossa visão, vamos dizer assim, né, da amplitude da nossa visão, do prisma da nossa visão, por mais que ela fuja disso aí, que a gente não consegue entender, mas quando você consegue discernir no Espírito que é a voz do Senhor, pode confiar, pode trilhar que esse caminho é verdadeiro. O que acontece muitas vezes na nossa vida é isso, a nossa visão ela tem um alcance, e quando Deus fala algo para nós, direciona numa direção,
Põe um novo caminho para nós trilharmos nele. Que saia um pouco do foco daquilo que nós estamos pensando, nós achamos que está errado, que não é a visão de Deus. Que não é o que o Senhor está querendo. São setas, né, muitas vezes do inimigo, tentando me tirar do foco. Porque nós estamos focados naquilo que nós queremos, somente o que eu quero, não o que o Senhor quer, não aquilo que Deus determinou. Põe diante de ti os caminhos, 2 caminhos, o caminho do bem e o caminho do mal, né? Da vida e da morte. Escolhe, pois, o caminho da vida, para que você viva e seus filhos também. Qual é o caminho que você tem escolhido para viver? Qual é o caminho que você tem escolhido para deixar para as gerações que virão atrás de você, os seus filhos? Na passagem do livro de Josué, no final do livro, que ele fala que depois ele alcança todos aquilo que Deus colocou para ele. Porque quando Moisés morre, Deus o chama, e ele com certeza, um homem que era temente a Deus, mas assim sempre andou com Moisés. Eu acredito que na hora que Deus falou com ele, ele tremeu. Por isso que Deus deu aquela resposta para ele: não aparta dessa lei, o livro dessa lei, medita nela de dia e de noite, para que você possa ser bem sucedido nos seus caminhos. Eu acredito que quando ele olhou aquela multidão, ele podia muito bem não querer aquilo ali. Ele falou: não, Senhor, pode deixar, eu não quero assumir essa responsabilidade. Mas ele entendeu que ali tinha um propósito para a vida dele, porque ele e Caleb, os únicos 2 que permaneceram vivos naquela trajetória do deserto. Quando os espias foram espiar a terra, os únicos 2 que acreditaram naquilo que o Senhor falou, que iam dar a terra para eles por possessão, foram os únicos 2, Josué e Caleb. Os outros 10 espias voltaram e inflamaram toda a congregação contra eles. E eles falaram: não, se o Senhor nos prometeu que Ele ia nos dar aquela terra, Ele vai nos dar. Ela pode estar cheia de gigantes, pode ser uma cidade com fortalezas, pode ter um exército ali, mas o Senhor prometeu e Ele vai nos dar. E por causa dessa atitude desses 2 homens, Deus conservou a vida deles para futuras gerações, como exemplo de pessoas que realmente trilharam o caminho ao qual Deus colocou para a vida deles escolher. E quando Deus o chama para ele suceder Moisés, eu acredito que ele tremeu na base, e Deus falou para ele: não, medita na minha palavra de dia e de noite, não se aparte dela não, para que os seus caminhos vão ser bem sucedidos por onde quer que você passe. E a gente conhece a história de toda a trajetória dele, de conquistar as cidades, de chegar até onde o Senhor tinha colocado para ele. E no final ele fala, chama o povo e fala para o povo: nós chegamos aqui, o Senhor nos ajudou, agora vocês escolhem, ou vocês servem o Deus dos amorreus, dos cananeus, filisteus, aqueles montes de eus que tem, pois eu e a minha família escolhemos em servir ao Senhor. Por quê? Porque ele entendeu que o caminho que o Senhor colocou para ele trilhar foi árduo, foi dolorido, mas o Senhor o levou à vitória. E ele fala: vocês escolhem a servir outros deuses ou ao Senhor, e eu e minha casa vamos servir ao Senhor. E qual a escolha nós temos que fazer? Seguir ao Senhor. Escolha, pois, a vida. Ele não está impondo para você seguir, Ele está dando uma direção, uma dica, para a gente escolher a vida, para que venhamos ser bem sucedido a nossa caminhada, no nosso trajeto, por mais difícil que pareça, mas Ele está sempre do nosso lado. Ele está sempre ali, nos encorajando, nos direcionando, nos guiando. Ele não nos abandona. Nós que muitas vezes abandonamos a Deus,
Nós que muitas vezes nos afastamos dele, por culpa nossa, por vontade nossa, não por vontade dele. Deus é um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de paz, de alegria. Por mais triste que a nossa vida possa parecer, mas dentro de nós sempre há uma alegria, sempre há vida ali para jorrar. Então não deixe essa vida que está dentro de você ser entulhadas, ser soterradas pelas coisas que você ouve, pelas coisas que acontecem na sua vida, pelo que está acontecendo hoje em dia na sociedade. Não deixe isso aí te paralisar, não deixe isso aí abrir um novo caminho para a sua vida, para você poder seguir. Você só tem um caminho a seguir, e esse caminho você já escolheu quando você entregou a sua vida a Ele. Então não tem outro caminho que você vai escolher que vai te fazer feliz. Não existe. Não existe. E nunca vai existir um caminho melhor que esse, de você seguir a Cristo e entregar a sua vida a Ele. Nunca irá existir um outro caminho. Jesus bem fala no livro de João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho correto para a gente seguir, é a verdade que tem que nos governar, e é a vida que nós temos que viver. Não viver mais a nossa vida, mas sim a vida de Cristo, que já está enxertada em nós, que já foi depositada em nós. Então trilhe esse caminho que você escolheu em seguir o Senhor. Como eu disse no início, você está aqui hoje, essa manhã, saiu da sua casa, às vezes já saiu já com chuva, ou chegou aqui antes da chuva, não importa. Se você escolheu estar aqui hoje, porque você escolheu um caminho correto. Se você está aqui hoje, é porque você escolheu esse caminho para seguir para a sua vida, porque você sabe que esse caminho é o melhor que você tem. Não tem outro caminho. Então se agarre nele, se afirme nele realmente. Mas que a sua mente hoje esteja aí oscilando, ou continuo seguindo a Jesus ou não vou seguir mais porque minha vida não está dando certo, eu não sei o que está acontecendo na minha vida, nada funciona, está tudo dando errado. A partir do momento que eu fui para Cristo, a minha vida virou de cabeça para baixo. Quando a gente vem para Cristo, isso é o maior pensamento que vem na nossa cabeça, as coisas começam a andar errado. Mas eu falei, não é que começa a andar errado, é Deus que começa a colocar as coisas no lugar certo. Porque quando nós estávamos no mundo, achávamos que as coisas estavam em ordem, e não estavam em tudo em desordem. Depois que você vem para esse caminho, para essa nova vida, que as coisas começam a chegar no lugar. E a gente acha que as coisas estão andando do lado errado, mas não é. É o Senhor colocando no eixo, o Senhor colocando no caminho certo, aplanando os lugares, acertando as coisas. Por mais difícil que isso possa estar aparecendo dentro de você hoje, escuta esse conselho, segue a vida, escolhe a vida, não escolha a morte. Não queira passar o que eu passei. Durante mais ou menos quase um ano, eu fiquei nessa morte espiritual. Eu espero que você não passe isso, porque é ruim. Não tem como explicar a sensação disso, de você olhar as coisas ao seu redor e, não ter solução, você não saber o que fazer, você se sentir impotente apesar de todas as coisas, você se sentir impotente de não poder fazer nada. Aí você falar, puxa, eu não sou nada mesmo. É nesse lugar que você fala assim, eu não sou nada, eu não sei nada. Sem Deus eu não sou nada. Eu achei que eu era grande coisa, mas agora eu vi que eu não estou valendo nada. Sem a vida de Cristo em mim eu não sou nada. Sou um miserável. Não tenho força para nada. Então não chega a esse ponto. Você escolheu o caminho certo, permaneça nele. Permaneça nele, para você ser feliz, para as gerações futuras ser feliz. Para as pessoas olharem para você e falar, eu sou hoje aqui por causa daquela pessoa.
Eu estou hoje aqui porque eu vi a vida daquela pessoa, a vida dela me impactou, a vida dela me transformou. E isso não tem preço. Isso não tem preço. Escolha, pois, a vida. Não escolha a morte. Porque a vida já está dentro de você. Amém? Gostaria que você se colocasse em pé.